Fala, meu povo! Fala, nação zonática, a galera sintonizada no canal Zona Mista. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Como vocês sabem, né? Além dos cortes e das nossas lives às terças-feiras, às 20 horas lá nos estúdios Sinergia, também temos vídeos aqui, não só de informação, mas também de opinião. E hoje a gente vai trazer um apanhado legal aí com um react da informação que mexeu com o Esporte Clube Bahia no final de semana, que foi a informação de Tassiano. E para isso eu tô com meu querido amigo Italaço aqui. Fala, papai, como é que tá? É isso aí, Babaço. Além de ter mexido com o Bahia, com a torcida do Bahia, com a crônica esportiva relacionada ao Bahia, mexeu também com toda a crônica esportiva relacionada ao Santos e do futebol paulista de maneira geral, que domina a crônica esportiva do Brasil, né? A gente bem sabe como a mídia esportiva se concentra realmente no eixo sul-sudeste e fala muito mais sobre eles, né? Então, uma contratação dessa gera impacto. O Bahia é falado por lá. Exatamente. Só para poder contextualizar, antes da gente já partir para o react aqui do Futeboteco, com a fala do Rodolfo, 32 milhões de reais é um montante, o modelo de negócio aí envolve o perdão de uma dívida, entre aspas, né? Porque é uma compra parcelada que o Bahia fez de Jean Lucas no começo dessa temporada, e esse valor é destinado aí para toda a fatia, digamos assim, de Tassiano, né? O torcedor, a gente até falou isso na live com o Caio Leone, de maneira geral, não queria uma saída de Tassiano, porque eu acho que nenhum torcedor esperava que seria oferecido 32 milhões de reais para Tassiano, né? Então é importante contextualizar isso, Neito. Exatamente, exatamente. Eu acho que era um daqueles jogadores que a gente nem esperava ser vendido. Até é um dos motivos da revolta dele, né, de Rodolfo, que vai aparecer no vídeo aí, em razão pela idade e também por ter chegado no Bahia recentemente. Não esperávamos que fosse vendido, mas pelo valor de venda realmente compensa, né? Exatamente. Outra coisa que foi destacada em outro episódio, a gente vai mencionar isso ao longo da nossa resenha aqui, é o que Renatinho falou, que assim, para o Grupo City fazer a roda girar, tem que vender também, além de comprar, a intenção é tornar o Bahia autossustentável. Mas vamos pro react aí, porque o Rodolfo tem muita coisa para poder falar. Vou até dar aquela mini aceleradinha que o povo gosta aqui, para poder ficar um pouco mais dinâmico, né? Porque o vídeo é longo, meu irmão. No total, 21 minutos, a gente vai pegar aqui as partes capitais, né? E Exato. vamos ver o que ele tem aí para poder falar sobre essa situação. Diga aí. Inclusive, antes de começar, Barbaço, pedir para a galera ir lá no Futeboteco. Eu gosto muito do conteúdo do canal. Eu acho que ele se passou um pouco aí nas falas dele nesse vídeo, inclusive por estar revoltado. Não sei se ele é torcedor do Santos. Mas gosto do canal, tem conteúdos muito interessantes. E se você quiser ver o conteúdo inteiro, vai lá, né? A gente vai mostrar só alguns trechos aqui que fazem mais parte do universo tricolor baiano aqui, né? Do universo do Bahia. Perfeito, exatamente, né? A perspectiva de fora, digamos assim, acerca de um assunto que nos atinge. Vamos ver o que ele falou. Então, me parece que assim os valores são completamente fora da realidade, né? E aí, assim, para pegar um exemplo, eu sei que são de anos anteriores e o futebol brasileiro se inflacionou muito nesse ano especificamente. Mas vamos lembrar, o Santos está pagando 32 milhões de reais com a cotação atual pelo Tassiano. Isso pode aumentar, porque se o Santos vai fazer um pagamento, por exemplo, parcelado, e ele está atrelado no euro, se a moeda subir como está subindo diante dessa instabilidade econômica, esses 32 milhões podem subir, se tornar mais do que 32 milhões se o dólar e o euro continuarem subindo. Mas para pegar um paralelo aqui de contratações que foram feitas por clubes importantes nos últimos anos por valores muito parecidos. O Leozinho, lá dando os créditos para ele no Twitter, soltou. O Flamengo, por exemplo, pagou 34 milhões de reais quando trouxe o Michael do Goiás. Foi uma baita contratação na época. E depois teve lucro vendendo o Michael para a Arábia Saudita. O Atlético Mineiro pagou 33 milhões no Zaratio, que é um baita de um jogador. O Atlético Mineiro pagou 32 milhões de reais no Nacho Fernandes do River, que é muito bom jogador, foi campeão pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil aquele ano com o Cuca, e estava no River, que é um time que tem dinheiro na Argentina, um dos mais ricos da Argentina, se não hoje o mais rico. E o Santos pagou o mesmo valor pelo Tassiano. Mas a maior prova de que essa contratação do Santos, em termos de valores, é talvez a maior cagada do clube desde a contratação do Leandro Damião, e eu não estou falando esportivamente, estou falando em termos de valores, esses são esses números que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Eu tô aqui na página de Hugo, de Tassiano, para ver os números dele na temporada. Como eu falei, ó, nessa temporada ele fez 60 jogos com 15 gols e distribuiu 5 assistências, tá? Bem acima dos 35 jogos que ele teve na temporada anterior no Bahia. Só que o Santos tem um jogador que o Santos acaba de vender pro Red Bull Bragantino, que é o Lucas Barbosa, que é 6 anos mais jovem do que o Tassiano. E o Lucas Barbosa teve 4 jogos a menos aqui que o Tassiano, mas números praticamente idênticos. Um gol apenas a menos, 14 gols e as mesmas 5 assistências. O Lucas Barbosa, com 6 anos a menos, foi vendido para o Red Bull Bragantino, ao que consta, por 16 milhões de reais. Metade do valor que o Santos está pagando no Tassiano.
Então, por aí, para mim, ainda mais sendo o mesmo clube que fez essas duas negociações, um vendendo e o outro comprando, isso para mim é caso de impeachment. Porque quando o Red Bull Bragantino compra o Lucas Barbosa, que para mim fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano, com todo respeito ao Tassiano, que eu acho bom jogador, o Lucas Barbosa fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano. Quando o Red Bull Bragantino compra, ele não tá pensando só em retorno esportivo, mas ele tá pensando em lucrar futuramente com a... Pô, você pode até dizer que é um jogador mais promissor, etc. Vai dizer que fez um campeonato melhor do que Tassiano, velho. Ele não sabe disso. Assim, tipo, ele não viu os jogos do Juventude para saber disso nesse nível, né? Provavelmente não, e nem do Bahia, certamente, para fazer essa afirmação. Exato. Tá ligado? E assim como o Tassiano é inconstante, o Lucas Barbosa também foi inconstante. Eu assisti, um dos poucos jogos que eu vi do Juventude, além de contra o Bahia, claro, foi contra o Vitória. O Vitória estava naquela ascendente ali, naquela retomada no final do campeonato. E o Lucas Barbosa não jogou nada. Eu lembro que eu comentei no grupo que a gente tem, né, com nossos amigos lá, o Brasileirão, e eu mandei assim: esse Lucas Barbosa é horrível. Porque era a minha única experiência vendo ele, né, no jogo. Então, assim como o Tassiano fez jogos horríveis, esse Lucas Barbosa também fez esse horrível que eu assisti, por exemplo. Se me perguntassem, se falasse para mim que o Lucas Barbosa vale 16 milhões, eu falaria que é louco. Porque essa foi a minha experiência. Eu acho que ele está com uma visão enviesada também, né? Pelo menos por enquanto, até agora. Justamente por não acompanhar tanto o futebol de Tassiano. Exato. E assim, é uma das coisas mais perigosas nas análises de futebol se apegar apenas à idade, sabe? Tem muito cara que demora a deslanchar, que demora a encontrar seu melhor nível. Cauli fez a temporada absurda que fez em 2023 e chegou no Bahia com 27 anos de idade. Então, pô, é um dos milhares de exemplos daí, né? Idade pode definir valor, isso daí eu acho que é uma variável importante da gente poder falar, porque tem retorno sobre investimento, não só técnico, mas também financeiro, tem lastro de evolução e outras coisas mais, mas é muito relativo você falar de idade, né? E aparentemente é isso que está se apegando. E vale lembrar que Tassiano fez uma temporada de atacante, mas foi a primeira temporada dele integralmente, quase integralmente, de atacante, né? As outras temporadas foram como volante, então ele tem outras coisas para agregar, além desses números de gols e assistências, né? É bom destacar isso daí. Sim, eu não sei se Lucas Barbosa foi o cara que fez mais gols no Juventude no ano, mas Tassiano foi o cara do Bahia que fez mais gols no ano, né? É esse cara que tá saindo do Bahia, assim, né? Vai deixar de ser uma situação nossa, mas enfim. Ele até foi, o Lucas Barbosa foi artilheiro do Juventude no ano. Mas é como você disse, o que importa não é... Se você fosse basear só em idade, meu amigo, aí... Enfim, é uma avaliação muito precipitada, sabe? O que parece é isso, realmente. Vamos continuar vendo exatamente. Aí. Vamos continuar, vamos. Futura negociação, né? E possivelmente, se o Lucas Barbosa continuar performando na ascensão que demonstrou no Juventude, vai pegar um time em tese superior ao que pegou esse ano, embora o Juventude tenha terminado o Campeonato Brasileiro à frente do Red Bull Bragantino, né? A gente vê que os caras pensam que o Lucas Barbosa é um cara que vai trazer retorno, além de tudo, esportivo financeiro para o clube. O Santos não vai ter retorno financeiro nenhum com o Tassiano. O único retorno que o Santos pode vir a ter é o retorno esportivo. E o Santos paga o dobro para um jogador 6 anos mais velho com números absolutamente idênticos. Sabe? Isso mostra que isso me faz desconfiar, muito sinceramente, gente, me faz desconfiar que não é só burrice, sabe? Eu acho que o Caixinha tá no direito dele de pedir o Tassiano, como eu disse aqui, o Tassiano acho que se encaixa muito no esquema do Caixinha. Agora, o Pedro Martins, que foi muito elogiado pela coletiva que ele deu, falou ali 15 minutos, aquele linguajar Faria Limer já conquistou o coração de todo mundo, né? Porque o Santos finalmente tem um profissional com uma coisa mais, com uma linguagem mais do meio, etc. Essa foi a melhor parte do A vídeo. comparação era péssima com o Galo, mas a primeira movimentação de jogador forte do Pedro Martins, me parece que foi ele que foi atrás, é de um jogador de 30 anos por 4 milhões e meio de euros, um jogador que nunca performou em alto nível num grande clube do Brasil, um jogador que apareceu tarde, que inclusive era do Santos B, o Dorival subiu ele do Santos B pro Santos A, ele mal jogou, aí foi emprestado, foi vendido pro Grêmio, etc e tal, o Santos não pagou na época um valor de 10 milhões de reais para trazer, que já era um valor que muita gente reclamou, hoje o Santos vai pagar 32 milhões de reais, um jogador de 30 anos, um jogador que assim, ele pode ser muito útil, mas é um jogador medíocre na acepção da palavra, médio, um jogador médio, um jogador que assim, não vai mudar o preço do dólar no Santos. Pode vir a ser importante na temporada, mas eu vou dar um outro exemplo. O Mendonça, que veio de graça do Ceará rebaixado de 2022 para 2023, o Mendonça tinha 20 gols na temporada. E o Mendonça, a gente saiu odiando o Mendonça. Eu acho que o Tassiano é mais jogador que o Mendonça. Mas a gente não pode se basear só para o cara fez 15 gols, etc e tal, e não é centroavante. O Mendonça também não era, ele tinha feito 20 gols na temporada. E a torcida queimou o carro do Mendonça no rebaixamento. E achou que o Mendonça era um dos principais culpados pelo rebaixamento do clube. E o Mendonça, que veio com um salário de 600 mil reais, a gente, debulhou o Rueda, o Santos não pagou R$1 por ele. Veio de graça. A gente vai pagar, na notícia do Diário do Peixe,
Eles falam que o que fez o Santos convencer o Tassiano a trocar o Bahia pelo Santos é o salário. Então, a gente está falando de um valor de 32 milhões de reais que só isso pagaria, por exemplo, o salário de um ano do Gabriel, 2 milhões e meio por mês, sem precisar de Viva Sorte nem nada. Só isso Ele tá já falando de pagaria o salário do Gabigol, Gabriel. Dá 32 milhões de Isso. reais e meio se você considerar o 13º. Mais o salário. Imagina que esse cara vai ganhar pelo menos, sendo simpático, umas 650 picanhas. Ele não vai ganhar menos do que isso. Imagina que ele vai ganhar isso. Vai dar 40 milhões no ano que o Santos vai gastar com o Tassiano, um jogador de 30 anos, que o Santos nunca vai recuperar esse valor. Eu acho que esse é o ponto, né? Já deu. Eu acho que esse daí é o ponto. Que ele deveria focar nisso, na real, assim, sobre a nossa perspectiva aqui, né? Do valor, e bater no valor, e é o valor, sabe que não vai não vai ter um retorno financeiro, talvez técnico, mas financeiro não. Agora tem muitas comparações que não fazem muito sentido, né? É isso. Inclusive, ele usa como comparação 3 jogadores que estão imersos no universo do futebol baiano, né? Leandro Damião, Mendonça e Gabigol, que está sendo especulado no Bahia, né? E por sei lá, por coincidência ou não. E é isso, como você disse. Se ele se atesse só ao valor e ao possível salário de Tassiano, seria uma avaliação totalmente sóbria, mesmo que fosse revoltado, mesmo em tom de revolta, mesmo que pedisse impeachment. Eu nem conheço o Estatuto dos Santos para dizer se irresponsabilidade fiscal, se é que isso é uma responsabilidade fiscal, é causadora de um impeachment ou não. Mas se fosse uma avaliação baseada em valores apenas, sem toda essa revolta, eu acho que seria uma avaliação mais sóbria, até porque teve outras avaliações de pessoas da crônica esportiva paulista, inclusive torcedores do Santos também, que foram mais realmente atentas ao que mais importa. Mas parece que a revolta dele é mais em razão de onde vem Tassiano, sabe? Do que propriamente pelo valor e pela idade. Inclusive é isso que a gente vai ver um pouco mais no vídeo aí, né? Onde ele se passa mais um pouco. Além de ter chamado o Tassiano de medíocre, para mim, eu até entenderia se ele tivesse feito uma avaliação, como eu disse, mais sóbria e falasse que ele é um jogador mediano, realmente. Eu acho que o Tassiano não é um craque, mas é um bom jogador, não acho que é medíocre. Sim. É um bom Não, jogador. e foi contrastante isso, porque na hora que ele faz a comparação com o Lucas Barbosa, ele fala que acha que tá sendo um bom jogador. Aí depois ele vai pro medíocre, acho que não para falar que é mediano, mas só para poder ter a oportunidade de soltar o medíocre, sabe? Mas, enfim, é isso. É importante destacar essa situação, né? Que, assim, o futebol brasileiro tá inflacionado, é fato. Para você tirar um jogador hoje do Bahia, com o Grupo City, tendo a capacidade de investir, tendo a SAF do Bahia hoje sob seu domínio, você não vai pagar pouco. O Bahia não ia aceitar, eu acho que 15 milhões, metade. O que aceitaram por Lucas Barbosa lá no Juventude, o Bahia não aceitaria por Tassiano, provavelmente, esses 16 milhões de reais. Então, o futebol, se tornou isso. Agora, aí o problema é do Santos, e ele tá no direito dele de pedir impeachment e ficar irritado com o Santos, de querer pagar ou não. Hoje eu vi até um tweet do César Grafietti, que é especialista em economia no futebol, falando sobre isso, que para ele o futebol evoluiu financeiramente em 2024, não por conta dos grupos investidores da maior capacidade de investimento da maioria dos times, mas que vários outros times que não têm condições de arcar com o que está gastando agora, está indo no embalo e gastando a mais. E a sensação que eu tenho é que o Santos quer manter esse padrão de investimento alto que eles tiveram em outrora, com Juliano recebendo alto salário, Gil e vários outros jogadores. E está buscando uma alternativa com um jogador que rendeu bem nessa última temporada vestindo a camisa do Bahia, que é o caso de Tassiano. Inclusive, eu acho que deve pesar na avaliação do City para chegar a esse valor por Tassiano, para falar, só vendo por esse valor, por 32, o fato de talvez o Santos não ter condição de pagar o valor total. E o fato de ter a negociação com o Jean Lucas no meio ali, pelo menos já dá uma abatida, já é algo garantido. Pronto. Esses 2,5 milhões de Jean Lucas que sairiam do meu cofre já não vai sair mais. Então, esses 2 milhões restantes, eu posso até correr o risco de não receber, porque o Santos tem as contas, né, uma situação bem delicada lá. Talvez se fosse um time melhor pagador, se fosse um Palmeiras que chegasse a fazer uma proposta para o Tassiano, talvez saísse por menos, porque o risco é menor. Exatamente. Isso daí é perfeito, porque assim, a negociação de Jean Lucas, que na minha concepção já era boa, porque é um cara que tem um retrospecto já na Europa, ele passou por Lyon, por Mônaco, teve bom destaque no Santos antes mesmo de sair para a Europa, e depois quando retornou, mesmo com a queda do Santos, conseguiu ser um dos caras que ainda, né, rendeu alguma coisa e tudo mais, tem laço para poder evoluir, tem 24 anos de idade, ainda tem muito mercado, inclusive fora o Jean Lucas.
ele já veio por um valor interessante. Esse valor agora, em tese, diminuiu, né? Da transação do Bahia. Então ficou um valor melhor ainda, e como você falou muito bem aí, por conta desse retrospecto recente do Santos de mal pagador, o Bahia meio que se assegura na negociação com esse perdão de dívida, entre aspas. Mas Exato. enfim, vamos ver o resto aí. Faz uma contratação de 32 milhões de reais num jogador, com todo respeito, medíocre. É isso que o Santos quer para 2025? É isso que o Santos quer para o futuro? Gente, só há uma saída. SAF. SAF. E SAF, dificilmente a gente vai ver uma contratação Todo mundo nesses agora moldes, quer porque o SAF, cara da SAF né? ele não rasga dinheiro. O Marcelo Teixeira ele não tá rasgando o dinheiro O dele, sonho de nem da todos é família ter o dele. Grupo City Quando ele, vendendo por o 32 Patrick saiu milhões. notícia hoje lá no UOL que o Patrick em 2025 vai custar mais de R$1 milhão pros cofres do Santos por mês. Por mês. E é um jogador que não jogou a Série B. Quando ele aprovou e assinou a contratação do Patrick junto ao Galo, que é um legado do Galo, ele não perdeu R$1, a família dele não perdeu R$1, a universidade dele não perdeu R$1, a TV dele não perdeu R$1. Quem perdeu dinheiro foi o Santos Futebol Clube. Foi o Santos Futebol Clube, só o Santos Futebol Clube. Se fosse nas outras empresas dele, ele pensaria 10 vezes antes de fazer essa contratação. Como pensaria agora? Como pensaria agora antes de contratar um cara de 30 anos, com o auge dele, jogando no Bahia, com todo respeito ao Bahia, contratando esse cara por 32 milhões de reais, fora o salário. É um escárnio. Isso aqui é um escárnio. Deu. O Facundo Torres. Já foi. O Ele ia Bahia, fazer uma comparação com o Facundo Torres ali depois, né? Pra ver o nível da parada. Mas sim, diga. o Bahia que é o primeiro campeão brasileiro em cima do Santos. Tá? Tem até um outro vídeo viralizando no Reels aí, eu acho que você até fez um vídeo sobre isso, né? Do cara falando que a gente vai que o Santos vai participar da história do Bahia, porque é a maior venda do Bahia, no caso, na história do clube. A gente participa da história do Santos desde 1959, amigo. Já tem bastante tempo, viu? E participamos também em 60 e 61, apesar de termos sido vice, fomos para a final e lutamos até o fim, né? E hoje estamos conseguindo nos reestruturar e ter um poder financeiro melhor do que o Santos e um poder de barganha do mesmo tamanho. Enfim, Como você falou, o que a gente entende um pouco pela revolta do torcedor com a situação e com as irresponsabilidades do presidente, que até vindo de fora fica muito evidente pra gente, né? Por esse caso de Patrick aí, do Atlético Mineiro e tudo mais. Mas, pô, não dá pra passar pano, porque fica muito claro quando ele tenta criticar determinado ponto e aí traz outras coisas completamente enviesadas para poder justificar essa revolta, né? Isso daí que acaba não fazendo sentido. Dava para poder expor a crítica sem ter que direcionar, né, para o Bahia coisas que não tem nada a ver com o Bahia, né? Eu acho que é mais ou menos esse ponto. Fica realmente parecendo que porque é um time fora do eixo, é um time que vai desagradar por chegar, e inclusive é algo que eu tinha refletido recentemente. Eu até ia trazer essa pauta lá no Resenha do Zona, e algum convidado que fosse oportuno esse assunto, que é como a mídia vai tratar uma possível volta do Bahia à dominância do futebol brasileiro. Porque eles não sabem tratar o time nordestino dominando. Exemplo disso é o Fortaleza esse ano e o Bahia. O Fortaleza, ano passado, esse ano, brigou pelo título ou pelo G4 até o final do campeonato e não tinha 1% da prospecção na mídia que times como o Vasco, por exemplo, que ano passado brigaram para não cair, esse ano não brigou por nada ali. Só, né? Ficou no meio de tabela. Então é muito curioso também para a gente entender que isso vai passar a acontecer muito mais. Tanto a gente contratando quanto a gente vendendo. E eu vou trazer só alguns números para ilustrar só uma bem observação sobre isso, sobre essa questão do Fortaleza. Hoje eles acham fofinho, né? Fortaleza é exemplo de gestão e tal. É fofinho o Fortaleza fazer essa campanha, pô, tal. Mas eu também tô curioso para ver quando exercer domínio de verdade, assim. Bahia ou Fortaleza, eu acho que o Bahia é mais favorito para isso por conta do nível de investimento do grupo. Mas vão deixar de achar fofinho só. Continue. Exato. Aí eu trouxe aqui os artilheiros de todos os times que terminaram acima do Bahia no Brasileiro. E é artilheiro no ano, tá? Não é no Brasileiro, não. Botafogo, Júnior Santos, valor nem se fala, né? Não precisa nem discutir, que seria absolutamente caro. Palmeiras, Estevão, uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Flamengo com Pedro, não precisa dizer. Se fosse sair para qualquer time, passaria da casa dos 100 milhões. Fortaleza, Lucheiro. Esse é um daqueles que, se fosse contratado por algum time por 32 milhões, alguns não achariam absurdos, mas outros achariam caro. E esse jogador tem um CEP parecido com o nosso, né? Por coincidência ou não. O Wesley do Internacional, não preciso nem dizer, veio por uma fortuna para o Inter, se não me engano, 60 milhões, né? Eu até pesquisei aqui, mas acho que foi nessa faixa. Aí depois vem
Corinthians com o Yuri Alberto, não precisa dizer que é um jogador, apesar de mais jovem e tal, com um valor de mercado muito acima desse valor. E São Paulo com o Luciano, que talvez seja um outro que tem um valor de mercado menor do que Tassiano, até porque é um pouco mais velho também e não chega perto da diversidade de ações que Tassiano tem em um jogo, né? E além de, enfim, isso é para ilustrar que todos esses jogadores, se saíssem por 32 milhões dos seus respectivos times, não seria nenhum absurdo. Talvez um ou dois exemplos aí, só Luciano, porque realmente é um jogador mais limitado, inclusive eu acho mais limitado do que Tassiano, apesar de ter uma capacidade maior de definição. E Lucheiro, que para mim é por causa do CEP também. Mas vocês fazem a avaliação que vocês quiserem. Exato. Aí, E sobre... Sim, fale. Não, eu só ia falar isso sobre Tassiano, né? No final a gente vai falar sobre isso. É só gratidão meu, torcedor do Bahia, né? Sair pelas portas da frente, mas continue. Só para terminar aqui, porque já estamos chegando ao final. Destaque de times que estão atacantes, artilheiros que estão abaixo do Bahia ali, times da Série A. Verratti, que tem 36 anos, aí não precisa falar de valor de mercado, mas se ganhasse 1 milhão em qualquer time, ninguém falaria que é um absurdo. Alejandro, que o Vitória não consegue comprar porque o Bragantino quer 50. Cristaldo, que está no Grêmio, mas por empréstimo, mas com opção de compra de quase 30 milhões, quase o valor de Tassiano. Hulk e Paulinho, que, né, não preciso nem falar qual o valor de mercado tem cada um. John Arias, que tem um valor de mercado também mais do que Tassiano. E Pita, que quando o Bahia especulou, o Cuiabá pediu 38 e foi vendido para o Bragantino por 30. Valor próximo, muito próximo ao de Tassiano. Enfim, façam suas avaliações, entendam, extraiam desse vídeo, da reação, de toda a reação da mídia paulista, a razão da revolta, né? Façam a interpretação de vocês, mas o que dá para ponderar é que Tassiano é um jogador útil, foi muito útil ao Bahia, foi artilheiro do ano, e essa revolta não parece ser tão justificada, né, Babaço? Exatamente, né? A revolta pelos valores, como a gente falou, é entendível, mas né, as outras aí passam uma percepção completamente diferente, né? Mas é isso, sobre Tassiano, só para fechar, sai totalmente pelas portas da frente. Eu acho que é aquele tipo de negociação assim que todo mundo sai satisfeito, né? Ele vai dobrar o salário, pelo que consta nas informações do UOL e do GE, ou até mais que isso, né? O Bahia vai acabar faturando e com uma situação muito mais segura do que seria a transação direta, vai ser por conta dessa questão da grana envolvendo a aquisição de Jean Lucas. E no final das contas, eu acho que todo mundo fica satisfeito e feliz pelo desenvolvimento do negócio. Ele deixa no Bahia um legado de conquista de Copa do Nordeste. O Bahia cai muito em 2021, depois que Tassiano sai. Não sei se foi só por isso que caiu, provavelmente não, mas a saída dele foi muito sentida. Depois, quando ele retorna, se torna uma figura muito importante. Está presente na Fonte Nova, inclusive, no jogo do título do Campeonato Baiano de 2023. Ele não chegou a jogar, mas estava ali junto com a Ademir, contratados naquela época, e participou da ida do Bahia para a Libertadores depois de mais de 3 décadas aí, então, e fazendo gol importante, né? Então, sem sombra de dúvidas, Tassiano fica marcado na história do Sport Clube Bahia, e nós, como torcedores, né, ficamos com esse espírito aí de gratidão ao jogador que deu sua contribuição muito clara para a gente. Exatamente. É bom ponderar isso para a gente também não parecer que está feliz com a saída dele. A gente não está feliz com a saída dele. A gente só acha que a negociação para o Bahia foi vantajosa ou pelo menos normal. Então, agradecer demais a passagem de Tassiano por aqui e desejar tudo de melhor para ele, que ele renda lá no Santos, que não no jogo contra o Bahia, mas que renda. E eu acho que vai ser difícil o Bahia recompor esse espaço de Tassiano. Tassiano chegou a jogar de zagueiro pelo Bahia. Ele foi de 9 a zagueiro. Ele chegou a jogar de terceiro zagueiro em algumas oportunidades. Jogou de primeiro volante, de segundo volante, em alguns momentos do jogo que jogava ele ali na ponta e de centroavante. Então é um jogador muito multifunções. Ele pode até não ter sido bom em algumas dessas funções, mas horrível ele não foi nenhuma. Eu até brinquei com um amigo que se ele fosse um carro, ele era um Corolla. Ele não é o mais rápido, não é o mais confortável, não é o mais caro, mas ele é bom em tudo ali, sabe? É isso. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um pouco mais extenso, mas vocês entendem, né? Porque foi um react, mas também com opinião. Então, por favor, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Toda terça-feira estamos ao vivo a partir das 20 horas. Nessa não vai acontecer por conta do Réveillon, obviamente. Mas voltamos com tudo em janeiro. Voltamos com tudo em 2025, com novos
participantes, integrantes ali compondo a bancada junto conosco, e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais a versão Zona 2025. Tamo junto, Thalasso. Valeu, galera. É isso. Se inscreva no canal. Não esqueça de fazer isso. Ajuda demais a gente. Chegamos a 16 mil, Babaço. Achei o primeiro vídeo a gente falando disso. Em menos de um mês aí conseguimos mais 1.000 inscritos. Agradecer demais essa galera nova que chegou. Se você conhece alguém que não conhece aí no Zona, compartilha também esse vídeo para ajudar demais. E fica ligado, porque aqui é Zona, mas não é bagunça. É isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu.